Vamos então, tudo bem aí? Getúlio Vargas, governo provisório. Então, lembrando, tá? No populismo, o governo Vargas é populista. Ele faz o projeto da elite, o projeto capitalista, mas consegue convencer essa mesma elite. No caso Vargas, ele era ditador, então ele acabou impondo isso. Mas mesmo na democracia tivemos um populismo. Convence a elite de que é necessário e é importante conceder direitos à classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai ser controlada através do sindicato, pelego. Então, alguns chegam a falar que ela é domesticada, né? Ela não vai reivindicar, não vai fazer greve, não vai dizer que tudo é proibido, ela vai esperar que o governo faça isso por ela. É um lado. Mas tem um outro lado que você pode frisar também, que são os benefícios que essa classe ganhou e que nunca, né, foi atendida. As leis trabalhistas, né, jornada de trabalho menor, salário mínimo, regulamentação do trabalho de crianças, de mulheres, a questão previdenciária e etc. Tá? Então ela é incluída dentro da questão da nação, cidadania e tudo mais. Então, dentro da questão do populismo, acho que ficou claro, né? Culto à pessoa, no caso, culto ao próprio Vargas, concessão das leis trabalhistas da Previdência, ou seja, trabalhismo, a repressão policial, inclusive, e o controle da classe operária. Acho que isso aí praticamente basta aí para caracterizar isso. Normalmente o líder populista, ele é, vamos dizer assim, paternalista, carismático, tá? E autoritário. Bom, e na prática como é que foi esse governo? Então nós já sabemos, gente, o governo Vargas, a era Vargas, ela começa em 30 e vai até 45. Então nós vamos ver por partes. Primeiro momento, de 30 até 34, ela é chamada de governo provisório. Depois temos o governo constitucional ou legal e depois o Estado Novo. Esse período de 30, então, quando ele entra, até 34, quando é feita uma nova Constituição, é chamado governo provisório. Dá aquela ideia de que era um governo revolucionário, que vai ficar só para resolver o problema, né? Depois volta a democracia. Isso faz com que muitos, até que se opunham ao que aconteceu em 30, falam, não, vai voltar à normalidade, tal, está dizendo aí, tal. Hoje sabemos que esse provisório demorou 15 anos, então não era provisório coisa nenhuma. 15 anos com o mesmo presidente. Portanto, né, um provisório longo, né? Mas também já pode ser chamado, se você quiser, de ditadura. Tá? Quando assume ou toma o poder, e vai ter logo um discurso em cima disso, o Getúlio Vargas, ele começa em 1930, em novembro, né, de 30, e se apresenta como um líder revolucionário. Já falei que ele aparece até com farda, não sendo militar, aparece com farda, que dá essa ideia de revolucionário, de alguém que vai manter a ordem, também vai trazer o progresso, é autoritário, mas vai conceder, etc. Tá? Então tem todo um jogo nessa história. Na prática, a Constituição que existia vai ser ignorada, a Constituição da oligarquia, dos fazendeiros, a nossa primeira Constituição da República, né, de 1891, já era. Mas não tem outra. Então ele governa nesse período fazendo decretos. Então se você está governando sem ter Constituição, já fica complicado. Mas é mais, Getúlio Vargas vai, dizer assim, destituir, né, ignorar o legislativo. Então, o poder, a Assembleia, ele pensa lá no Congresso Nacional, não tem lá os deputados? Fechou.
deputados, senadores. Não tem Assembleia Legislativa, tá? Quando tem os deputados estaduais, fechou. Então o poder legislativo não existe mais. Então você não tem Constituição e aqueles grupos que são responsáveis de fazer as leis, que é o legislativo, também não existem. Então você tem todo o poder na mão de quem? Do executivo, que é Vargas. E tem os executivos nos estados e nos municípios, que são os governadores e os prefeitos, tirados. Por quê? Ele vai dizer, vocês que apoiaram o Júlio Prestes lá e o Washington Luiz, né, durante a Revolução, então vocês não são confiáveis, não posso contar com vocês, tirou todos eles. E colocou no lugar deles outros, chamados interventores, que o governo, que Vargas indicou. Tinha interventor que ficou com mais de um estado, inclusive. Quem eram os interventores? Os tenentes. Na verdade, aqueles que participaram do movimento tenentista, né? Sabemos que alguns eram capitães, etc. Mas eram chamados, no geral, de tenentes, porque eram militares que se voltaram contra as oligarquias lá naquele movimento, inclusive Prestes foi um dos líderes. Prestes não está aqui. Prestes não considerou isso uma revolução, vai se colocar em oposição a Vargas, mas outros apoiaram. Então ele vai colocar lá. Então você tem uma centralização em torno de Vargas, não tem a Constituição, não tem poder legislativo, o judiciário submetido ao presidente e os executivos com interventores colocados por ele. Entende que isso é o quê? Aqueles que estão no poder estão dizendo assim, olha, isso aqui está sendo feito assim, porque se nós fizermos eleições, etc., vai voltar tudo ao que era. É isso que vocês querem? Vai voltar ao que era. Então é uma outra visão. Está se colocando como sendo necessário manter esse poder para poder fazer as coisas diferentes, como, por exemplo, investir na indústria, etc. Mesmo considerando isso, não esqueça, então, que o perfil aqui é de uma ditadura já nesse momento. Mas foi criado o Ministério do Trabalho, vale destacar, na verdade, é o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e também foi criado o Ministério da Educação e Cultura. Educação e Saúde Pública. Legal também isso. Há um investimento aqui na questão da educação. Então, praticamente pela primeira vez, né? A educação, o ensino público é visto como um direito. Só que o Vargas vai direcionar isso mais para o ensino técnico, profissionalizante. A ideia é formar o tal da mão de obra. Tá? Também vai utilizar o ensino aqui para ganhar o apoio da igreja, porque vai tornar possível aqui o ensino religioso. Então, o ensino religioso será aplicado nas escolas públicas. Aí muita gente concorda com isso, inclusive hoje. Né? Só que é claro, quando você pergunta assim, mas qual religião? Aí a pessoa vai ficar meio assim. Porque hoje fica difícil definir por causa disso. Qual a religião? Nesse caso aqui, a religião católica. Então ele vai ter todo o apoio da Igreja Católica a partir daí. E o maior símbolo desse apoio depois da religião, Igreja Católica, o governo do Vargas, vai ser, obviamente, a inauguração do Cristo Redentor, né? Bom, então criou esses ministérios que já mostram também algumas áreas que o governo pretende atuar. Vale lembrar, gente, que ao colocar os tenentes ali, ele está fortalecendo esse movimento, que foi necessário esse apoio para conseguir tomar o poder. Mas vamos percebendo que aos poucos Vargas vai tirando um pouquinho os tenentes de cena, porque agora ele coloca os tenentes e submete os fazendeiros que mandavam. Aos poucos Vargas vai tirando esses tenentes e vai trazendo de volta os fazendeiros, só que sob o domínio dele, a ponto de ele submeter os dois, tanto a ala militar e dos tenentes como a dos fazendeiros. Então foi foi astuto, aí, foi inteligente, esperto dentro do mundo da política.
Nós já vimos, inclusive, vamos orar aqui e tal, nós já vimos, inclusive, que Vargas recuperou, né, o café. Então, São Paulo, 2 anos depois do poder, né, de 30, em 32, São Paulo já está se sentindo forte e com aquela vontade de ser de novo o Estado protagonista do setor político. Então ele vai se opor ao governo Vargas. A oposição a Vargas vai ter na cara dela como principal crítica o fato do governo estar lá sem Constituição. Então eles estão exigindo uma Constituição. Segundo, que eles não querem um interventor no Estado que não seja do Estado. O Vargas era esperto, ele colocava lá um tenente e que fosse de outro canto. Né? Aqui no Brasil acho que era Capitão Alberto, se não me engano ele era pernambucano. Então São Paulo queria o quê? Queria um paulista e queria um civil. O Vargas não era tonto e ele fez isso. Ele trocou o interventor, colocou o interventor paulista, civil, e colocou um decreto lá de que iria fazer uma nova Constituição. Só que não colocou, se não convocou as eleições. Então São Paulo se apegou a isso. Por quê? Porque se ele tinha atendido essas reivindicações, por que ele ia continuar a oposição? Porque tem um terceiro fator, que é talvez o mais importante, mas que São Paulo gosta de esconder um pouco. Então São Paulo queria, na verdade, tomar o poder, ou retornar ao poder. Aí fica menos nobre o processo, né? Esse retornar ao poder aí, mesmo depois do Vargas falar que vai fazer a Constituição e de trocar o interventor, agora o interventor, lembrei, é Pedro de Toledo, tá? Paulista e civil, São Paulo continua em oposição, porque de fato ele quer assumir aquele protagonista que ele teve até então, o protagonismo que teve até então. As manifestações continuam contra ele. Vai ter uma manifestação que tem como ponto principal ali a Praça da República. Aí eles vão na direção de um grupo político, um partido que era ligado a Miguel Costa. Miguel Costa é um tenente que participou da coluna Prestes, junto com o Prestes. Tanto que no começo era chamada coluna Miguel Costa Carlos Prestes. E ao tentar invadir isso e tal, houve um tiroteio. E nesse tiroteio, isso foi em maio, tá? De 32. 4 jovens foram mortos. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Aí ficou MMDC. Esse foi como o estopim do que é chamado de Revolução Constitucionalista de 1932. Veja, você pode encontrar com esse nome que eu acabei de falar. Mas também pode encontrar como movimento constitucionalista de 32, é exatamente a mesma coisa. Alguns vão dar ênfase que foi uma revolução, outros foi um movimento. São alguns detalhes que não é o caso aqui. Em 9 de julho começa a luta armada. Tá? Então teve nesse período de preparação, não sei o quê, doe ouro para São Paulo, né? Os caras davam aliança, davam coisa de ouro lá, para ajudar, que acabou nem sendo usada para isso, mas foi importante para fazer que todos participassem. Tá? 9 de julho virou até nome de rua, temos aqui na nossa cidade, né? 9 de rua. E maio aqui acho que foi 23 de maio, tá? Quando os jovens morreram. E virou também feriado estadual. Tá? Pensou-se que Minas Gerais iria apoiar, já teve conversa disso. Rio de Janeiro já tinha se mostrado também insatisfeito com Getúlio Vargas, em oposição a Vargas, Mato Grosso, mas nenhum desses estados aderiu, sabe? Eles ficaram naquela do protesto e tal, mas recuaram. São Paulo foi sozinho para o confronto. 3 meses praticamente de luta armada. Então podemos chamar que isso aqui foi uma guerra civil? Foi uma guerra civil.
Tudo bem, você vai comparar com a Guerra Civil Espanhola, com a Guerra Civil, Guerra da Secessão, por exemplo, lá nos Estados Unidos, contexto, né, resultado tal diferente. Mas foi uma guerra civil, inclusive com mortos, tá? Óbvio não, mas São Paulo perdeu. Perdeu o conflito, até pelo número de participantes, pelo poder da nação e tudo mais. Costuma-se dizer assim, São Paulo perdeu a guerra, né, ou perdeu essa batalha, mas ganhou também. Por que ganhou? Porque assim que acaba isso daqui, o Getúlio Vargas vai marcar as eleições para a Assembleia Constituinte. Na verdade, primeiro ele cria um decreto eleitoral, em 1932, a luz aqui está variando, né? Um decreto em 22, onde ele já coloca lá o voto secreto, que era bandeira da Revolução de 30. Tá? O voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral. E também vai colocar aqui os deputados classistas. Então veja, quando fala assim, então o voto feminino no Brasil foi em 32. Não, foi isso em 32. Não foi 34 da Constituição? Não, é que a Constituição vai incorporar isso. Então sim, passa a valer na Constituição de 34. Mas já tínhamos um decreto em 32. Em 32 já poderia votar. E voltou para a Constituição, né? Para eleger os deputados constituintes. Então São Paulo vai dizer, por causa do nosso movimento, não sei o que e tal. Então São Paulo conseguiu isso, mas não conseguiu retornar ao poder. Mas a repressão, acabar no movimento sobre São Paulo, foi muito pouca diante do que foi esse movimento. Então Vargas sabia da importância do café, de São Paulo e tudo mais. Eles vão ser incorporados ao governo, mas sob Vargas, e não sobre ele. Tá? Então venha São Paulo, mas sou eu que estou mandando aqui, tá? Então tá. Beleza? E São Paulo soube aproveitar muito bem disso. Percebeu como é que eram as questões e fez o jogo. Bom, a Constituição ela foi promulgada, então foi feita em 1934. Quando falamos que ela foi promulgada, quer dizer que ela foi dentro de todos esses trâmites legais, democráticos, tá? Não foi outorgada, não foi imposta, né? Foi feita de forma democrática e tem vários aspectos delas que vale a pena lembrar, né? O voto secreto está lá, né? Estava naquele decreto eleitoral, o Código Eleitoral de 32, tudo está aqui, o que eu falei. Regulamenta também as questões trabalhistas, aquelas primeiras leis concedidas lá por Vargas estão aqui também. Vai ter a proposta vai instituir que os 3 poderes, então executivo, legislativo vai voltar, judiciário, presidencialismo, tudo isso. Só que o primeiro presidente não vai ser eleito pelo povo. Ah, não é revolucionário, né? O povo não está preparado. Então o primeiro seriam os próprios constituintes que iriam escolher. Adivinha quem que eles escolheram? Isso mesmo, o próprio Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas é eleito para ser o presidente, na verdade ele é reconduzido à presidência da República. Ele vai ficar de 34, que é onde ele entra agora, até 38. Vamos ver se tem algum detalhe aqui que mereça detalhes. O movimento de 32, nos cartazes, sempre vai aparecer a sigla MMDC, já sabe o que significa. Parece muito bandeirante. O que tem a ver isso? É aquele lance do herói, né? Então o bandeirante passa a ser super valorizado aqui como herói paulista contra Getúlio Vargas, o ditador, cara e tudo mais. Proibiu o trabalho de menores de 14 anos, proibição do trabalho noturno para maiores de 16, salários mínimos também está nessa lei, jornada de 8 horas, férias remuneradas. Me parece que já está mais ou menos claro aí, tá? Então, as questões? Sim. Então temos algumas questões aqui das 2 aulas, né? Então vamos. A aula sobre a questão econômica, a primeira questão é uma gravura de Vargas falando ali com os jovens estudantes, todos eles com bandeirinha do Brasil na mão. E fala a imagem integrou cartilha em 1941.
feita pelo DIP. Então já é um ponto que vamos ver ainda lá do tema sobre Estado Novo, né? Está relacionada à questão A. Propaganda do governo Vargas, que buscava promover manifestações cívicas, etc. e tal. E a segunda, tem um texto que fala sobre a industrialização brasileira no contexto dos outros países. A resposta está na letra D, a emergência da nossa industrialização em meio às economias internacionais que já estavam industrializadas. No governo provisório, eu vou falar na próxima aula porque o tempo já deu.